Oi, gente, gravando aqui meu primeiro vídeo para os melhores amigos. Então, muita gente mandou mensagem, inclusive pessoas, que são minhas amigas há muitos anos, que convivemos bastante na adolescência. E aí até comentaram, mas não tô bem cara, e tal. Gente, é o seguinte, primeiro eu queria a primeira parte da história que eu queria contar é porque eu fui atrás do meu diagnóstico, já velha, querer saber, tipo, Marília, que diferença faz na tua vida? Então, por que eu fui? Para ajudar meus filhos. Porque quando um filho tem ou um autismo, outras altas habilidades, TDAH, um dos pais ou os dois pais têm. Não existe essa história, tá, gente? Pegou o TDAH de ficar com tela. Pelo amor de Deus, não vamos falar isso aqui, pelo amor de Deus, na minha frente, não. Então, tem uma jornada aí do João, que eu já cheguei a compartilhar algumas vezes, assim, por cima. E nessa jornada com o João, eu tive um desafio com a medicação dele, que não fazia efeito. Ele não gostava, Ele estava tomando Ritalina. E ele dizia, mãe, não serve pra nada, não serve de nada. E eu dizia pro médico dele, doutor, que é o doutor André Manganelli, o médico do João, ele não gosta, ele diz que não faz efeito nenhum. E Marília, olha, é estranho, porque normalmente a criança pede a medicação, porque ela sente uma melhora. Então, não deve estar fazendo, efeito para ele. E aí, claro, gente, que desde essa jornada eu comecei a estudar muito, a buscar informações, primeiramente na internet, comprando livros e depois fazendo um curso. Eu fiz especialização em neuropsicopedagogia, eu fiz uma formação em neuroeducação e fiz uma especialização em educação especial e inclusiva e uma outra especialização, que era um curso mais curto, mas com foco em transtorno do espectro autista, inclusão social e educacional. Então, essa junção do estudo da neurociência, como o cérebro funciona, com a união da psicologia, que tem a ver com o nosso comportamento, e a pedagogia, que eu também sou pedagoga, já tinha faculdade de pedagogia, como o nosso cérebro aprende. Então, essa junção, eu me apaixonei, sou apaixonada por esses temas, mas me possibilitou entender os meus filhos, mas também a me entender. Há algumas respostas que eu buscava há muito tempo, sabe? Eu sempre fui muito questionadora em relação ao sistema educacional. Eu sempre, na própria escola, eu já dando assim um spoiler, quem tem altas habilidades sabe que tem uma inteligência acima da média, sabe que tem uma capacidade de aprender muito rápido, mas muitas vezes se frustra, porque é muito fácil pra gente criar tudo na nossa cabeça, a gente consegue concretizar tudo muito fácil, mas quando você vai pra prática, as coisas não acontecem na velocidade com que você pensa, com que você imagina, e muitas vezes você se frustra e até mesmo nem consegue fazer, não por falta de capacidade, mas por travas que acontecem. Enfim, então eu passei muito a minha vida, quando eu queria algo, eu rapidamente conseguia. E eu percebi no João Pedro que ele tinha muitos traços assim. Como, Marília, dá exemplo. Esse vídeo vai ficar muito longo, mas é o começo da história, Como? Um menino com 8, 9 anos dirige carro. Carro de verdade, de marcha, dentro do nosso sítio, claro. Então, o avô dele colocou ele dentro do carro, vai dirigir e ele vai-se embora. Então, ele dirige aqui dentro de casa, ele dirige a Hilux, estaciona e tudo. Cavalo, desde pequeno, o menino vai, monta sem sela e tal. Uma noção espacial, uma noção de algumas coisas
E quando era um assunto que ele gostava, por exemplo, ele tem um hiperfoco em peixes, sabe tudo de peixe, assiste todos os canais e tal e tal. Você pode perguntar, a mim sabe tudo. E aí eu fui percebendo algumas coisas, né? Muita coisa para passar para vocês aqui, né? A questão do aprendizado, pela audição e tal, fica para outra pauta. Mas voltando aqui para a pauta, olha o meu TDAH, né? Voltando para a pauta ainda do porquê que eu fui atrás do meu diagnóstico por causa dos meus filhos, eu comecei a me ver em muitas coisas no João. E aí, ao estudar o autismo, altas habilidades, né, e os outros transtornos, eu percebi, eu acho que os sintomas que o João tem, porque eu tinha lido, né, eu gosto muito de ler as pesquisas, os artigos, né, eu sempre li muito sobre altas habilidades, porque eu sempre desconfiei que eu tinha. Eu via que a pessoa tem uma alta capacidade de aprendizado, né, aprende rápido, mas pode ter problema na letra, porque o pensamento ele é muito rápido, não acompanha, tem essa questão motora. Aí eu me lembrei do meu pai, a letra do meu pai, terrível. E meu pai era muito óbvio pra gente sempre que meu pai é altas habilidades, superdotação total, né? Então foi um cara que nunca foi pelo caminho tradicional, né? Abandonou a escola, no ensino médio, enfim. Outro capítulo dessa história também. Aí eu comecei a observar isso. Depois a gente ficou 1 ano fazendo um acompanhamento da medicação do João, só que ele tava com muita ansiedade. E aí a gente viu o quê? Ele tava engordando muito, ele engordou em pouco tempo, 8 quilos. Aí o que é que a gente viu, né, o médico? Marília, ele tá com uma crise de ansiedade. A gente vai segurar aqui essa ansiedade, não vamos tratar essa ansiedade, mas nós vamos tirar a Ritalina. E aí nós vamos observar como é o comportamento dele. E ele se manteve normal em relação à constância do que já havia, né? Ele foi bem nas provas, sabe? Ele conseguiu, porque a gente, né, tinha outras estratégias e tal. E aí não mudou nada. Aí eu comecei a perceber que, dentro dos meus estudos, e aí conversando até com a neuropsicopedagoga que acompanhava ele, eu disse, olha, eu acho que o João tem altas habilidades. Por quê? Primeiro, porque a medicação não faz efeito. Segundo ponto, porque a medicação não faz. Segundo, porque essa ansiedade dele é um dos sintomas de quem tem, né, altas habilidades. Assim como a dislexia, a disgrafia, não que ele não tenha, né? Eu acho que ele tem realmente, tem o TDAH, como eu tenho o TDAH, a dislexia, né? Que eu acho que ele tem também, mas é muito importante quando a gente compreende essa questão como um todo. Tá certo. Essa questão como um todo. E daí quando eu comecei a me aprofundar em altas habilidades por causa do João, eu comecei a me ver. Aí eu disse pra neuropsicopedagoga dele, que é até Leninha o nome dela, eu disse, Leninha, eu acho que o João tem altas habilidades. Ela disse, eu também acho. Só que assim, gente, só quem pode avaliar, né, dar um laudo de altas habilidades de superdotação, como tem a questão do teste de inteligência, né, que para adultos é o VAIS e para as crianças é o VISC, o neuropsicopedagogo não pode aplicar esse teste, tá? Só o psicólogo. Então eu teria que levar ele para um neuropsicólogo para fazer alguns testes fora os que ele já tinha feito. E aí ela disse, Marília, eu acho que você deveria fazer. Porque a partir daí a gente consegue entender várias, né, das condições dos seus filhos, né, que ela já conhece todos, atende todos. Eu disse, tá certo, pois eu vou fazer. E, gente, eu fiz uma avaliação neuropsicológica. Foi um processo até demorado. A minha neuropsicóloga disse, você me deu trabalho, viu? Eu tive que compartilhar seus testes com muita gente, com professor de mestrado, professor de doutorado, pra gente avaliar bem, porque não é fácil você avaliar uma pessoa que tem as 3 condições juntas. Mas meu primeiro atendimento, ela disse, você tem traços de autismo, de TDAH e de altas habilidades. E se a gente fechar esse diagnóstico, você faz parte de 1% da população mundial. Eu disse, então. Gente, então tá concluindo aqui esse primeiro vídeo, que é sobre o porquê. Então foi para me conhecer, claro, mas o objetivo principal era entender o meu comportamento, as minhas condições, que eu poderia ter passado para os meus filhos, assim seria mais fácil de entender. Aguardem aí o próximo vídeo.